Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que cada um vai assistir esse vídeo. E nós temos para hoje o assunto urbanização e meio ambiente, né? Bom, eu quero começar colocando para vocês que o objetivo desse vídeo, dessa apresentação de slides aqui, não é, sob hipótese alguma, esgotar o assunto. Na verdade, o que nós temos aqui é um princípio para que, a partir daqui, as pessoas possam buscar outras fontes, né? E essas outras fontes podem ser livros, internet, cada um pesquisa onde acha mais conveniente, tá? Então, assim, a gente sabe que a urbanização, ela é um assunto bastante debatido, né? E especialmente a urbanização e o meio ambiente, certo? Já que todos nós queremos cidades limpas, cidades sustentáveis, cidades que, se possível, possam gerar sua própria energia, né? Cidades onde as pessoas tenham qualidade de vida. Então, esse é o grande objetivo. E os poderes públicos, nesse sentido, né, eles têm como meta, logicamente, certo? Uma das metas dos poderes públicos é exatamente conseguir fornecer esse tipo de ambiente, um ambiente urbano sadio, um ambiente urbano sustentável para que as pessoas possam viver. Beleza? Então, esse debate é bastante antigo e nós vamos trabalhar um pouquinho acerca de algumas questões relacionadas ao processo de urbanização e meio ambiente, como eu disse a vocês. Tá? Então, assim, quando se fala urbanização e meio ambiente, logo vem à cabeça da gente o que seria uma cidade sustentável. O que seria uma cidade sustentável, né? Nós, aqui no Brasil, somos acostumados com as nossas cidades e as nossas cidades, como todos nós sabemos, elas têm uma série de problemas, problemas de ordem ambiental, problemas de ordem de prestação de serviços, de infraestrutura, né? Isso não é novidade para ninguém, certo? Mas, assim, o que está muito em voga atualmente é a questão das cidades verdes. As cidades verdes são aquelas cidades tidas como ambientalmente corretas. E um exemplo aqui, ó, é a cidade floresta chinesa. Cidade Floresta Chinesa, que é um projetão chinês, certo? Que está previsto para ser finalizado nesse ano de 2020. Agora não se sabe com essa história do Covid se realmente vai acontecer ou não vai acontecer, mas a previsão é que a cidade verde chinesa possa ficar pronta esse ano ainda, certo? E a cidade verde chinesa, ela está prevista para abrigar algo em torno de 30 mil pessoas e também uma série de hospitais, escolas, escritórios, casas, hotéis, enfim, tudo aquilo que uma cidade precisa para que seus habitantes possam viver com uma certa qualidade e encontrar os serviços quando julgarem necessário, né? Mas assim, vocês podem ver na figura do slide, que a cidade verde chinesa realmente ela tende a ser uma cidade, como o nome já diz, cidade verde, né? Com muitas áreas arborizadas na volta, certo? E também com jardins suspensos. Mas a ideia da cidade verde, moçada, ela não vem simplesmente de ter árvores presentes na cidade. Claro que um ambiente saudável tem que ter muitas árvores, logicamente, né? Uma maior quantidade possível de árvore por habitante, né? De metros quadrados por habitante. Mas, enfim, não é somente essa a ideia. Uma cidade verde é aquela cidade que consegue dar qualidade de vida para os seus habitantes, que tem a sua própria geração de energia, né? Que tem o seu próprio funcionamento sem agressões ao meio ambiente. Seria essa a ideia da cidade verde. E os parques verdes nas cidades, as áreas arborizadas, elas fazem parte desse contexto. Né? Nós sabemos que nas cidades a presença de parques arborizados não tem simplesmente fins estéticos ou fins de permitir que as pessoas, ao final de semana, possam se deslocar até lá, tomar um chimarrão, tomar uma água, sei lá, conversar com seus familiares. A ideia da cidade com áreas verdes é uma ideia de cidade limpa no sentido de que as plantas elas conseguem fazer a captura do CO2 da atmosfera, né? As plantas facilitam a infiltração da água no solo, com isso as plantas podem evitar grandes enchentes nas cidades, né? Então, claro, além dos fins estéticos, além dos fins de recreação que uma cidade verde, um parque arborizado pode ter, né, tem toda essa questão ambiental por trás, que também é bastante importante. Então, nós não podemos pensar
nas áreas verdes das cidades, vou repetir para vocês, não podemos pensar em áreas verdes apenas como áreas recreativas, como aquelas áreas bonitinhas, onde as pessoas vão lá para fazer alguma atividade de recreação final de semana, ou conversar com seus parentes, seus amigos, enfim, namorar, enfim, né? Nós temos que pensar nas cidades verdes como aquelas áreas ambientalmente corretas e sustentáveis. E isso é o que se busca pelo mundo inteiro. Certo? Claro, aqui no Brasil nós somos acostumados com as nossas cidades não tão verdes assim, por mais que nós tenhamos alguns exemplos que estejam assim, que sejam bem legais, né? Como é o caso de Curitiba. Curitiba é um exemplo de cidade verde, né, de cidade que investe bastante nessas áreas arborizadas, nessas áreas onde a natureza possa ser, onde as pessoas possam ter contato com a natureza. E assim, e Curitiba ela já recebeu prêmios, né? E se encontra ao lado de grandes cidades pelo mundo afora, como Copenhague, Oslo, Amsterdã, Madrid, Estocolmo, né? Que são também cidades que investem muito nessa questão do verde, nessa questão da sustentabilidade, de dar uma qualidade de vida para as pessoas, né? Permitindo que as pessoas possam respirar um ar mais puro, permitindo que as pessoas tenham destinações adequadas para o lixo, né? Enfim, abaixo desse exemplo bom que nós temos aqui, que é Curitiba, nós temos um exemplo não tão bom aqui no Brasil também, que é o caso de Manaus, certo? Enquanto em Curitiba, cada pessoa tem mais ou menos 60 metros quadrados de área verde para si, em Manaus isso é muito menor e apenas 22% da cidade tem áreas verdes, né? Então isso é um valor bastante baixo, especialmente em se tratando de Manaus. Manaus, região norte do Brasil, lá do coração da Amazônia, né, moçada? Por mais incrível que possa parecer, é uma área com carência de áreas, é uma cidade com carência de áreas verdes, tá? E assim, seguindo ainda nessa questão das áreas verdes e qualidade de vida, uma pesquisa do IBGE aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui, aponta que que nós temos carências de áreas verdes em nossas cidades. Isso não é propriamente uma novidade para nós, né? Nós percebemos isso no nosso dia a dia. Mas sempre é bom lembrar, nós temos bons exemplos no Brasil, e o melhor exemplo que nós temos é Curitiba, onde ter áreas verdes no quintal de casa, por exemplo, pode dar direito, ou dá direito às pessoas, até mesmo descontos no pagamento do IPTU. Então, isso é um estímulo para que as pessoas preservem, tenham algumas áreas verdes, algumas árvores em seus quintais, né? Quando isso é necessário. Quando isso é possível, né? Necessário sempre é. Bom, então, seguindo adiante aqui, também aqui no nosso estado nós temos alguns movimentos assim que se preocupam com essa questão das áreas verdes. Tá? Em Santa Maria mesmo, certo? Nós temos ali a preocupação por parte do poder público com isso. Já aconteceram reuniões entre representantes do governo do estado e do governo municipal, exatamente tendo em vista essas possibilidades de implementação de mais áreas verdes nas cidades, né? E de conservação daquelas que já existem. Então, há um movimento, há uma preocupação por parte dos poderes públicos que muitas vezes não conseguem atender a todas as necessidades, mas é importante que se comece a pensar nisso, né? Bom, seguindo aí. Com relação, então, às cidades e qualidade de vida, a qualidade de vida de uma cidade, ela passa exatamente por um bom planejamento urbano, por esse incremento na sustentabilidade, certo? Por essa busca de sustentabilidade, e essa sustentabilidade passa pelas questões de lixo, pelas questões de áreas verdes, pelas questões de ar não poluído, né? De fazer com que as pessoas tenham acesso a bons serviços, né? Na verdade, a função de um poder público é distribuir renda nas cidades. E, trabalhando nesse sentido, nós temos o poder público distribuindo renda, dando acesso a todos os moradores da cidade a serviços de qualidade. Tá? Então, isso significa, sim, distribuição de renda. Bom, aí, moçada buena, com relação ao processo de urbanização em si, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa figurinha da esquerda de vocês, onde está o meu cursor aqui, né? Vocês vão perceber que lá por 2007, mais ou menos, certo? Segundo a ONU,
tá bem? Nós passamos a ter mais pessoas morando em cidades do que no meio rural. Então, nós podemos afirmar, sem medo de errar, né, segundo dados da ONU, certo? São dados confiáveis, nós podemos afirmar que o mundo já é um mundo urbano com mais pessoas vivendo em cidades do que no meio rural. Isso, a princípio, pode parecer ruim. A princípio, as pessoas podem colocar assim, mas mais gente na cidade, para engrossar filão de pobre, para para não ter acesso à saúde, moradia, educação. Mas a ONU diz que na medida em que as pessoas passam a morar nas cidades, elas acabam, de uma forma ou de outra, tendo um pouco mais acesso a bons serviços, né, do que quando estavam lá no meio rural, em rincões retirados de tudo, afastados de tudo. Tá? Então, como eu estava colocando para vocês, desde 2007 nós passamos a ter mais pessoas morando nas cidades do que no meio rural, e esse outro gráfico do lado aqui, ó, que está mostrando o percentual sobre o total da população mundial, deixa bem claro que nós já temos, ou melhor, que nós teremos para 2030, são projeções, isso daqui, que fique bem claro para todo mundo, né? Que nós teremos para 2030 aproximadamente 70%, 68,7%, 70% das pessoas do mundo morando em cidades. Tá? É sabido que em alguns países pelo mundo afora, países ricos especialmente, esse índice aqui já foi superado. O índice de 70% já foi superado. 70%, 80%, 97%, como é o caso da Bélgica, né? Tem países que já são 100% urbanos, como é o caso de Singapura também. Então, na verdade, isso aqui é uma média mundial. Logicamente que alguns países estão bem abaixo disso, né? Estarão bem abaixo disso em 2030, 2050, né? E outros estarão bem acima disso. Tá? De modo geral, nós temos países ricos, os desenvolvidos velhos, enfim, os que se industrializaram primeiro, nós temos nesses países índices de urbanização maiores do que nos países pobres. Tá? Mas aí entra uma outra questão que é bastante importante. O que é chamado de urbano em um país pode não ser chamado de urbano em outro país. Né? Vejam o caso aqui de baixo, olha só, as regras são diferentes. No caso brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele coloca que qualquer sede de município, distrito ou vila pode ser chamado de urbano. Então, é um critério político-administrativo, não tem nada a ver com quantidade de pessoas de um determinado espaço. Tá bem? Isso acaba levando a algumas falhas, né? O nosso índice, que hoje é de 85% de pessoas morando nas cidades, poderia ser bem mais baixo se nós levássemos em consideração, aqui no Brasil, se o IBGE levasse em consideração a metodologia utilizada pela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a OCDE, a regra é a seguinte: o núcleo urbano só é considerado urbano se 85% da população viver em uma área com densidade demográfica acima de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse é o princípio assim, importante. Ora, para ser urbano, é necessário pelo menos 150 habitantes por quilômetro quadrado. Tá bem? Então, no Brasil, nós sabemos que em muitas cidades brasileiras nós não temos esse valor de 150 pessoas por quilômetro quadrado. Muitas áreas no Brasil têm bem menos que isso e são chamadas de urbano. Mas é uma questão de metodologia. Como nós temos o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Brasil, IBGE, que faz esses levantamentos, nós temos que dar o crédito ao IBGE e nós podemos afirmar, nós temos no Brasil mais de 80% das pessoas morando em cidades. Passando para o próximo slide, só mais alguns exemplos aqui. No caso do Canadá, se um território possuir 1.000 habitantes ou mais, ele já pode ser chamado de urbano. Tá? Na França, 2.000 habitantes ou mais. Na Grécia, 10.000 habitantes ou mais. Então, na verdade, são critérios diferentes, né? Mas, assim, volto a afirmar para vocês, o que vale é exatamente o índice oficial, e no nosso caso, segundo o IBGE, nós já passamos de 80% faz tempo, e nós somos um país urbano, nós, Brasil. Tá? Seguindo adiante, olha só, aqui nesse slide, só uma comparaçãozinha entre os índices de urbanização em diferentes grupos de países, né? Nas regiões desenvolvidas, como eu dizia para vocês, 2015, né? O último dado que eu tenho aqui de 2015, chegando já a 80% das pessoas nas cidades. Nas regiões em desenvolvimento,
aproximadamente 50% das pessoas nas cidades. Regiões em desenvolvimento são aqueles países pobres, subdesenvolvidos, industrializados, por exemplo, como o Brasil, Argentina, África do Sul e assim por diante, né? Os chamados emergentes, certo? E nós temos ainda as regiões mais pobres entre as pobres, né? Essas com índice inferior a 40%. Aí, basicamente, pega os países mais pobres da Ásia e o continente africano, excetuando ali o extremo norte e o extremo sul do continente. Beleza? Passando adiante. No caso brasileiro, como eu já disse para vocês, mais de 85% de média, né? Se esse slide aqui é só para dar uma ilustradinha para vocês ali, já que o assunto é geografia geral, não é propriamente Brasil, mas é sempre bom ressaltar o seguinte, olha só, os índices de urbanização, eles sempre são mais elevados naquelas áreas industrialmente mais tradicionais, tá? Então é o caso do Sudeste brasileiro, entre todas as nossas regiões, a região Sudeste passa de 90% das pessoas morando em cidades. A região Sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, são ali os nossos 3 estados, esses 3 estados que eu falei, eles são o coração geoeconômico brasileiro, e em torno desse coração geoeconômico, gira mais de 70% da economia brasileira, então não é à toa que 90%, mais que isso até, das pessoas moram em cidades. Passando adiante, aqui eu quero colocar 2 gráficos para vocês, 2 gráficos da ONU também, que são bem interessantes, certo? Mostrando alguns sinais aqui de mudanças. Sinais de mudanças no seguinte sentido, olha só, 60% da população mundial viverá em cidades em 2030, tá? Eu tenho aquele outro gráfico que eu mostrei atrás para vocês, que chega a fazer projeções de até 68%, mas em torno de 60%, 70% nesse intervalo aí de pessoas em cidades lá para 2030. Né? Um ponto importante, 80% do crescimento urbano nos próximos 20 anos acontecerá na África e na Ásia. Ou seja, moçada, olha só, exatamente os 2 continentes que não têm tradição urbana, África e Ásia, certo? Serão os 2 continentes que terão mais pessoas migrando do campo para a cidade, fazendo o processo de êxodo rural. Isso também é bastante lógico, né? Então, basicamente assim, a gente pode afirmar que as cidades de países pobres crescerão mais do que as cidades de países ricos em termos de número de habitantes. Tá? Então, nós teremos um processo migratório nos países pobres, um processo de êxodo rural nos países pobres, que será mais intenso do que lá nos países ricos. Isso também não é propriamente uma novidade, mas eu quero deixar marcado aqui para vocês. Depois também alguns outros dados importantes. Com relação à concentração do PIB, segundo a ONU, olha só, o PIB mundial ele está bem concentrado. As cidades, algumas cidades do mundo, são as responsáveis pela maior parte do PIB mundial atualmente, né? Então vocês podem ver aqui, ó, 600 cidades com maior crescimento do PIB são o lar de pouco mais de 20% da população mundial. Então, 20% da população mundial é responsável por 34 trilhões, 50% do PIB global. Então, nós podemos afirmar, né, que há uma grande concentração do PIB mundial em algumas grandes cidades. Tá? Algumas grandes metrópoles globais, centros financeiros globais, né? E pelo mundo afora há uma série de outras cidades com bem menor importância do que esses grandes centros que eu coloquei para vocês ali. Tá? Bom, ainda, seguindo nesse slide aqui, o número de megacidades com mais de 10 milhões de habitantes vai aumentar de 20 para 37. Esse conceito de megacidade nós vamos trabalhar daqui a pouquinho mais, mas é fato, já vou adiantar para vocês aqui, nesse slide mesmo, né, que há um crescimento maior, como eu coloquei na questão das migrações também aqui, né, há um crescimento maior das cidades de países pobres do que das cidades de países ricos, né? E esse crescimento das megacidades, que são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como o conceito coloca para a gente, ele vai se dar especialmente nos países pobres. Nós teremos as grandes cidades, as megacidades, cada vez mais concentradas em países pobres, tá bem? Passando adiante, e para
reafirmar aquilo que coloquei para vocês anteriormente, quero que vocês deem uma olhadinha nesse gráfico aqui. É um gráfico que mostra a evolução da população urbana desde 50 até 2030. Esses dois quadradinhos primeiros aqui, ó, eles estão relacionados a essas duas barrinhas primeiras aqui. Então, ó, esse laranjinha e esse azul mais escurinho aqui. Percebam que nós estamos falando da África, com o laranja, estamos falando da Ásia, com o azulzinho. Percebam que há um crescimento constante ao longo das décadas aqui, ó, do laranjinha e do azulzinho. Olha só. Então, quer dizer o seguinte, ó, para as décadas futuras, quem vai continuar crescendo aqui, em termos de população urbana, ao que tudo indica, são exatamente os continentes africano e asiático, já que aqui na América Latina nós já temos índices de urbanização bastante elevados. Na verdade, a América Latina, moçada, entre as regiões pobres da Terra, né, é a mais urbanizada de todas, certo? Aquela que concentra mais gente nas suas cidades. Bom, seguindo adiante. Isso aqui é só um complemento para vocês que mostra um pouquinho das luzes das cidades à noite. Você sabe que nesse caso aqui luz significa desenvolvimento, né? Olha só, Japão, um grande centro mundial, Europa Ocidental, um segundo grande centro mundial, centro econômico, financeiro, enfim. Depois nós temos aqui Nordeste dos Estados Unidos, um terceiro grande centro econômico, financeiro do mundo, e totalmente iluminados. E nós aqui ao sul, bem menos iluminados, continente africano, uma escuridão total, né? Então, nós temos aqui, ó, isso aqui deixa bem claro que a situação aqui no hemisfério sul é uma situação economicamente, financeiramente, bem pior do que a situação lá do hemisfério norte, né? Só as luzes da cidade já permitem que a gente tire essa conclusão. Seguindo, aí nós temos alguns conceitos, algumas interações urbanas contemporâneas, assim chamadas. Alguns conceitos que vocês já ouviram falar bastante, por exemplo, metrópole, região metropolitana, conurbação, megalópole, megacidade, cidade global e assim por diante. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas bem rapidinho, e aí quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode pegar algum livro ou fazer pesquisas na internet, que esse material está disponível, tem bastante material disponível. A metrópole, então, moçada, a metrópole é aquela grande cidade dentro da rede urbana de um país, é sempre a cidade maior, a mais importante, a que dispõe dos melhores equipamentos urbanos. Tá? A região metropolitana, bom, região metropolitana é uma conurbação de várias cidades ao redor da metrópole. Tá? Então, na verdade, quando se estabelece relações físicas e socioeconômicas entre diversas cidades e uma cidade central, certo? E a metrópole, no caso, nós temos a formação das regiões metropolitanas. E aqui do ladinho eu coloquei para vocês uma tabela com exemplo das grandes regiões metropolitanas brasileiras. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo é a nossa principal região metropolitana, fundada em 1973, certo? E a cidade núcleo, logicamente, é São Paulo. Aí depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e assim por diante, tá? Então, o que nós temos aqui, ó, dentro dessas regiões metropolitanas, é um processo de conurbação de várias cidades em relação a uma central, que é a metrópole. Tá? Essa ideia de região metropolitana no Brasil, ela surgiu exatamente em 73, né? As regiões eram estabelecidas pelo governo federal e a partir da Constituição de 88 passaram a ser estabelecidas pelos governos estaduais. Então hoje são os estados os responsáveis aí pelo estabelecimento das grandes regiões metropolitanas brasileiras. E a conurbação, como eu já dei alguma pincelada anteriormente, né? Nada mais é do que o encontro físico de duas ou mais cidades. Tá? Então, uma conurbação perfeitamente formada é aquela onde a gente sabe onde acaba uma cidade e começa outra, simplesmente por uma placa, porque a gente tem a impressão que é um todo urbano, que é um todo construído. Então, o encontro físico de duas ou mais cidades acaba resultando exatamente nesse processo de conurbação. E o que é a megalópole? A megalópole, como alguns podem pensar até que megalópole é uma megametrópole, mas não é exatamente isso. Na verdade, a megalópole é uma conurbação de duas ou mais metrópoles. Então, isso tem muito pelo mundo afora, como nós veremos depois. A megacidade é um conceito puramente quantitativo.
A palavra é essa, quantitativo. Para ser uma megacidade, é necessário 10 milhões de habitantes ou mais. É um conceito quantitativo. O que interessa é a qualidade, não é os serviços prestados pela cidade. Tá? Os serviços prestados pela cidade são importantes, mas no caso do conceito de megacidade, né, não é o serviço, ou não são ali os serviços prestados, mas sim a quantidade de gente, número de habitantes que nós temos nessa cidade. 10 milhões ou mais, megacidade. Tá? Enquanto a cidade global, o conceito muda, não é mais quantitativo, e sim qualitativo. Não é necessário que se tenha 10 milhões de habitantes para ser cidade global. É necessário que se tenha bons equipamentos urbanos. Uma cidade global, na atual fase do capitalismo, que é financeiro, monopolista, informacional, enfim, uma cidade global é um nó, um entroncamento da economia global. São os grandes centros financeiros, importantíssimos para a economia global, tá? Bom, vejam bem, uma megacidade pode ser cidade global? Pode. Uma cidade global pode ser megacidade? Pode, mas não necessariamente é, tá? Por exemplo, olha só, São Paulo é megacidade, é cidade global. Zurique, na Suíça, é cidade global, mas não é megacidade. Tá? Então, uma coisa não leva a outra necessariamente, mas pode levar. Beleza? Seguindo adiante. Exemplos aqui, então, de megalópolis. Agora eu vou dar uma passadinha, moçada, fazendo algumas ilustrações desses conceitos que eu passei para vocês anteriormente aqui, nesse slide, tá? Então, olha só. A grande megalópole do mundo, megalópole de Bosworth, um grande centro financeiro que se estende, financeiro, industrial, enfim, né, de grande concentração populacional, a mais importante, a maior, a mais antiga megalópole do mundo. Se estende de Boston, né, até Washington. Então, ali nós temos mais de 50 milhões de habitantes, certo? E está bem localizado no Nordestão aqui, ó, litoralzão leste dos Estados Unidos, até Nordeste aqui, ó, como vocês podem ver nesse mapinha, tá? Então vejam aqui um grande centro industrial, financeiro, populacional do mundo, mais antigo, mais importante. Tá bem? Eu falei para vocês agora anteriormente em capitalismo financeiro, informacional, enfim, e tem outro conceito que é importante vocês darem uma olhadinha, que é nesse conceito aqui, ó, meio técnico, científico e informacional. As grandes cidades, as grandes megalópolis estão inseridas nesse contexto científico e informacional. São cidades que são os nós da economia, os nós das informações que circulam pelo mundo afora, tá? E também são grandes centros científicos, tá bem? Então, a informação, a ciência, a serviço das técnicas, é o que nós temos também nesses grandes centros da economia global. Um outro local assim, ou outros locais assim, ainda nos Estados Unidos, Shipits, Chicago a Pittsburgh e San Francisco a San Diego, tá bem? Um outro exemplo que nós temos aqui, no Japão, Tokaido, que se estende desde Tóquio até o sul do Japão, né, moçada? Também um grande centro financeiro. Aqui estão grandes centros financeiros, industriais do Japão, né? E essa região toda concentra mais de 80 milhões de habitantes. Tá? Seguindo adiante, uma outra megalópole, que é a Renana, que se estende desde o norte da Itália até Londres, principal mancha urbana industrial do continente europeu. Depois, nós temos aqui também a megalópole brasileira. Para quem acha que o Brasil não é chique, que o Brasil não tem megalópole, se engana. Nós temos uma em plena formação, que se estende de São Paulo ao Rio de Janeiro, tá bem? Ao longo do principal elo de ligação entre essas duas cidades, que é a Via Presidente Dutra, tá bem? Mas assim, moçada, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui no Brasil é para o fato de nós estarmos vendo acontecer a formação da primeira macrometrópole da América Latina, que é a macrometrópole paulista. O que seria isso? A partir de São Paulo, um conjunto de cidades aqui, ó, certo? A partir da cidade de São Paulo, um conjunto de outras cidades se interligando socioeconomicamente a essa principal.
tá? E São Paulo como grande centro de radiação, de tecnologia, de informação para essas outras cidades aí. Então aqui nós temos a nossa primeira macrometrópole sendo formada, é aqui no Brasil, a grande macrometrópole da América Latina, a primeira da América Latina, logicamente, a primeira brasileira também. Beleza? Seguindo adiante, as cidades globais, como eu havia dito para vocês. Cidade global é um conceito, como eu já havia falado, qualitativo, e o que eu quero ressaltar com esse mapa para vocês é que não há cidade global apenas em países ricos, apenas no hemisfério norte, né? Nós também temos cidades globais no hemisfério sul, cidades globais abaixo da chamada, ou se preferirem, né, abaixo da chamada linha da pobreza, certo? Que é aquela linha que divide países pobres e países ricos, que não é exatamente um paralelo, mas é uma linha sinuosa. Mas nesse caso aqui nós podemos falar o seguinte, ó, a maior parte das grandes cidades globais do mundo estão concentradas nos ricos e algumas nós temos nos pobres, especialmente nos ricos, especialmente aquelas de nível alfa, que são as mais importantes, são os principais nós da economia global. Mas assim, gurizada, olha só, não há essa coisa de dizer, olha, cidade global é um conceito qualitativo, então, obviamente, só existe em países ricos. Não, nós também temos cidades globais aqui no Brasil mesmo, né? São Paulo é uma grande cidade global, importante para o mundo e importante para o Brasil. Então, elas estão espalhadas pelo mundo afora. Mas assim, ó, mais importante do que saber que cidades globais, elas estão tanto em ricos quanto em pobres, né? Elas aparecem nos ricos e nos pobres também, é você saberem que as cidades globais são os nós, como eu já havia dito, os entroncamentos, os pontos centrais para a economia global, para o capitalismo financeiro e informacional, que é a fase que nós vivemos atualmente, tá? Seguindo adiante, uma comparação aqui, moçada, entre cidade global e megacidade. Cidade global, dei uma olhadinha aqui para Frankfurt, toda iluminada, né? Um grande centro financeiro da Europa. É aqui em Frankfurt que está o Banco Central Europeu, responsável por emitir a moeda da União Europeia, que é o euro. E aqui, Karachi, no Paquistão, o mercado de rua. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, olha só, quando eu estou em sala de aula, e vou dizer aqui também, se, assim, porventura, acontecesse de essas duas cidades de repente sumirem do mapa, serem abduzidas, sei lá, né? Nós, provavelmente, em um curto espaço de tempo, não sentiríamos muita falta de Karachi, tá? Mas sentiríamos uma falta, uma ausência imediata de Frankfurt. Não estou desmerecendo Karachi, é uma cidade importantíssima também, né? Certo? Eu só estou dizendo que Frankfurt é uma cidade bem mais importante para a atual fase do capitalismo financeiro do que Karachi, como vocês estão vendo aqui, e fica claro pelas duas imagens, tá bem? Passando adiante, alguns exemplos de cidades globais. Nós temos aqui Nova York, nós temos aqui Paris, nós temos aqui São Paulo, nós temos aqui Tóquio. São grandes exemplos de cidade global nos seus níveis alfa e beta, né? Certo? Seguindo aí, vamos para o próximo slide, a questão das megacidades. Gurizada, em relação às megacidades, eu não vou pedir que vocês decorem as 10 que nós temos aqui nessa lista. Agora, o que eu quero é que vocês entendam que em relação às megacidades, há uma espécie de dança das cadeiras. Como assim uma dança das cadeiras, né? O que nós vemos por meio dessa tabela é que, no passado, lá em 1975, existiam nas primeiras posições, cidades de países desenvolvidos, né? Olha só, Tóquio, Nova York, pula cidade do México aqui, tem Osaka, pula São Paulo, tem Los Angeles, depois tem Paris, e assim vai. Então, muitas cidades aqui, ó, nas primeiras posições, de países desenvolvidos. Agora vejam assim, a projeção para 2025. Tóquio continuará na primeira posição, cidade lá do Japão, primeira posição, enfim, a grande megacidade do mundo. Mas depois, vejam quem vem. Nova Delhi, Mumbai, São Paulo, Dakar, Cidade do México. Uma fila aqui, ó, moçada, várias cadeiras aqui com cidades de países pobres. Então, o que eu quero colocar para vocês com esse slide e essa tabela
é que nessa dança das cadeiras, o futuro, né, está reservando o seguinte, ó, as primeiras posições em termos de números de pessoas, né, para cidades de países pobres, excetuando Tóquio, tá bem? E as cidades de países ricos, as megacidades, perdendo espaço. Isso nos permite afirmar, nos permite concluir que as nossas cidades, as nossas megacidades de países pobres estão crescendo mais do que as megacidades de países ricos. E isso tem uma explicação. A explicação é simples. Primeiro, nós já vimos o assunto população mundial. Nós sabemos que o crescimento vegetativo nos países pobres é maior do que nos ricos. Então, o crescimento nas cidades de países pobres, né, está sendo maior do que nos ricos, certo? E segundo, nós temos um processo de êxodo rural que é mais intenso aqui nos pobres do que nos países ricos. Também eu coloquei um pequeno texto aqui embaixo que vocês podem dar uma lidinha, que é uma reportagem publicada pela revista Época, certo? Que fala um pouquinho do que acontece dentro das grandes cidades, que abrigam sedes de empresas, estimulam a pesquisa, a diversidade cultural, concentram pessoas qualificadas, né? São centros de desenvolvimento tecnológico. Então, isso tudo é importante. Façam a leitura desse trecho da reportagem, e se quiserem, vocês têm aqui o endereço eletrônico e vocês podem acessar e ver a reportagem inteirinha, que também seria bem interessante. Seguindo adiante aí, próximo slide, então, só uma figurinha que eu achei interessante aqui para vocês, para mostrar um pouquinho mais sobre megacidades, né? Vejam aqui uma cidade chinesa, né, moçada? E as pessoas literalmente empilhadas, como vocês podem ver o títulozinho que eu coloquei aqui. Dêem uma olhadinha no que está escrito aqui do ladinho, que também é mais a título de curiosidade mesmo, tá? Mas, enfim, essa figura aqui, além de ser a título de curiosidade, permite que a gente afirme o seguinte, que nas nossas grandes cidades, pelo fato de as áreas urbanas, os terrenos valerem cada vez mais, nós também temos cada vez mais uma verticalização das cidades, né? Construções de grandes prédios voltados para a moradia das pessoas, para centros financeiros, escritórios, enfim, né? Então vamos passando adiante. Olha só, para colocar para vocês aquilo que eu falava, as grandes cidades em 1900 concentradas acima desta linha divisória do norte e do sul, norte rico, sul pobre, ou seja, acima da linha em 1900, a grande concentração das grandes cidades. 2015, acima da linha, nós temos algumas cidades, sim, grandes, né, maiores, mas aqui embaixo, especialmente, é que estão as cidades que crescem mais atualmente. Só a título de ilustração e para reforçar aquilo que nós já comentamos. Passando adiante, isso aqui também, só para vocês terem uma ideia dos percentuais, eu fiz uma seleção de percentuais de pessoas nas cidades, né, dos países ricos, com percentuais maiores, países pobres industrializados, com percentuais intermediários, e países mais pobres, entre os pobres, né, especialmente os africanos aqui, com percentuais bastante baixos de pessoas nas cidades. Seguindo, urbanização dos ricos e dos pobres. Já deu para a gente ter uma noção, né? Já falamos um pouquinho sobre isso anteriormente, mas assim, a urbanização nos países ricos, moçada, ela começou mais cedo do que nos pobres, especialmente naqueles países que tiveram as suas revoluções industriais mais cedos, né? A industrialização pioneira, assim chamada, tá bem? E por ter começado mais cedo, né, se estendeu por mais tempo e se tornou bem mais organizada. Nós, aqui no Sul, tivemos uma urbanização explosiva, né? Pós-Segunda Guerra, basicamente, ocorreram fluxos gigantescos de pessoas migrando do campo para a cidade, atraídos, né, por aquela esperança de viver melhor na cidade, ter melhores salários, e também pela indústria nascente em alguns países. Tá? Então, a grande diferença é que nos países desenvolvidos ela foi mais lenta e organizada. Nos países pobres ela foi rápida, explosiva e acabou gerando muitos problemas, como é o caso dos que eu vou listar para vocês aqui abaixo. Clássico dos países pobres, né? Clássico da rede urbana dos países pobres. Tá? Então, a segregação espacial. O que é isso, moçada? Aquela separação que há entre os bairros que têm bons serviços, né, e aquelas áreas
totalmente abandonadas, onde os poderes públicos não atuam mais. Tá? Então, a cidade informal é exatamente aquela área, é aquela parte da cidade que não tem acesso a nada, não tem bons serviços, não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico nenhum, não tem comunicação, enfim, moçada, é a área onde os poderes públicos não atuam mais. Isso é muito comum aqui no Brasil mesmo. E a cidade formal é aquela com acesso àquelas condições mínimas para que as pessoas consigam viver com uma certa dignidade. Alguns exemplos aqui para vocês, olha só. Um exemplo clássico de cidade informal. Deem uma olhadinha aqui, favela de Freetown, isso lá em Serra Leoa. Ó, é quase inacreditável que alguém possa morar aqui dentro, mas moram. Tá? Então isso aqui é o clássico espaço de cidade informal, onde poder público nenhum coloca a mão. Tá? Bom, a cidade formal. Cidade formal, um exemplo clássico aqui do Brasil que nós temos, olha só. De um lado aqui, isso aqui é o bairro Morumbi, favela de Paraisópolis. De um lado, um condomínio de luxo, com até piscininha na sacada, e de outro lado, a favela. Né? Aqui, pessoas com uma renda considerável, razoável, para que possam viver com dignidade, e aqui, do ladinho, está aquela área onde não há praticamente atuação de poder público e onde as pessoas se viram como pode. Tá? Aqui um outro exemplo, essa imagem do Rio de Janeiro, e aqui outras imagens pelo Brasil afora. Tá bem? Então, cidades informais aqui embaixo, cidades que não têm a menor condição de infraestrutura e onde os poderes públicos não atuam mais, como eu já havia falado. Bom, seguindo. Essa é a ideia, então, da cidade formal, cidade informal. A ideia da macrocefalia urbana, macro, crescimento para mais do que? Macrocefalia acontece quando uma grande cidade, dentro de uma região, de uma rede urbana, uma grande cidade cresce exageradamente em relação a outras e acaba concentrando, em muitos casos, a maior parte da população do país, né, ou a população urbana do país, em uma única cidade, geralmente a capital. Então nós temos aqui exemplos como Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu, no Uruguai, Cidade do México, lá no México, né? E assim por diante. Então, o grande exemplo são exemplos de macrocefalia urbana e o conceito é esse, crescimento exagerado de uma cidade dentro de uma rede urbana. Vocês podem estar pensando o seguinte, tá, mas e daí? Bom, a macrocefalia, ela acaba gerando problemas, porque é muita gente tentando acessar serviços urbanos, equipamentos urbanos em uma única grande cidade. E isso sempre gera problemas, tá? Qual é a ideia dos condomínios fechados? Isso aqui é só para complemento, olha só. Condomínios fechados são aquelas áreas dentro das cidades onde pessoas de classe média alta, para onde pessoas de classe média e classe alta estão se mudando, buscando qualidade de vida. Lugares economicamente homogêneos, onde se tenha bons serviços dentro do próprio condomínio, como alguma creche, né, alguma escola, certo? São condomínios de alto valor, de casas de alto valor, onde pessoas com renda baixa não moram. Tá? Então essa ideia é uma ideia que está surgindo e está ganhando força cada vez mais, certo? E por que disso? As pessoas buscam tranquilidade, as pessoas buscam segurança, e essas áreas, elas estão muitas vezes naquilo que antigamente era a periferia. Vejam bem, quando eu falo periferia, eu não estou falando favela, não estou falando cidade informal, eu estou falando dos arredores das grandes cidades. Então, muita gente está se mudando para os arredores das grandes cidades, buscando essa calmaria que os condomínios fechados podem oferecer. Bom, ainda, grandes problemas ambientais. Problemas ambientais é um capítulo à parte, que nós vamos trabalhar mais para frente. Eu dei umas pinceladas no começo, falando basicamente das cidades verdes, tá? Certo? Cidades verdes que não são um problema, muito pelo contrário, cidades verdes são uma solução para os problemas que nós temos atualmente, de energia, de poluição e assim por diante. Mas veremos isso mais para frente. Criminalidade, transportes caóticos, falta de planejamento prévio, tudo isso é bem conhecido dentro das nossas redes urbanas. Beleza? E aí nós temos ainda, essas figurinhas já mostrei para vocês, nós temos ainda a questão da rede e da hierarquia urbana. Eu falei em rede urbana várias vezes, mas o que é a rede urbana em si? A rede urbana é exatamente o conjunto de cidades interligadas, né, que fazem parte, que estão entre as cidades de um país.
Tá? A rede urbana é o todo, é uma cidade que complementa a outra cidade, no que se refere à prestação de serviços, tá? Comunicações, transportes e assim por diante. Tá bem? Questão de restaurantes, lojas, escolas. A rede urbana é o todo, é o conjunto de cidades interligadas. Tá? E dentro dessa rede urbana, há uma hierarquia urbana. A hierarquia urbana, a hierarquia urbana nos passa a ideia assim de uma sobreposição de cidades mais importantes, cidades menos importantes. Isso nos remete lá ao jargão militar, né? Dentro dos quartéis lá, tem quem manda e tem quem obedece, tem quem recebe continência e quem bate continência, né? Então, a mesma coisa acontece dentro das nossas cidades, das cidades pelo mundo afora. Existe uma hierarquia, né? E as cidades que ocupam o topo da hierarquia são aquelas detentoras dos melhores equipamentos urbanos. Então, nós vamos ter aí a metrópole global, a metrópole nacional, a regional, até a vila. Né? A diferença entre o esquema clássico que vocês estão vendo aqui e o esquema atual é que no esquema clássico havia um escalonamento, uma exatamente em cima da outra. Não havia comunicação entre todos os níveis. Já no esquema atual, por conta da evolução nas comunicações, nos transportes, nós passamos a ter todos os níveis interligados. Né? Hoje, vocês sabem muito bem, sabem tão bem quanto eu, que a gente pode estar numa vila, longe de tudo, né? Mas nós podemos nos comunicar com o mundo, desde que tenhamos um bom smartphone, desde que tenhamos um bom plano de internet, que o nosso celular não seja um daqueles que só recebe, né? Mas um celular, um smartphone que também tenha algum planinho 3G ali e nos permita acessar alguma coisa, tá? Então, moçada buena, vejam que esse esquema aqui é um esquema atual, tá? Esse é o esquema atual e esse é o esquema clássico. A partir dos anos 70, nós podemos dizer que o esquema atual já foi entrando em cena e hoje ele está ainda mais forte. Aqui embaixo eu coloquei um parágrafozinho para que vocês deem uma olhadinha sobre o conceito de rede urbana e hierarquia. E, para finalizarmos, né, alguns conceitozinhos, né, um esquema de classificação das cidades. Nesse esquema de classificação das cidades, nós temos a ideia do sítio. Qual é a ideia do sítio? A ideia do sítio é simples, é o local topográfico onde a cidade nasceu e cresceu. Ou seja, em termos de relevo, onde está a cidade? Um planalto, uma planície, uma depressão? Essa é a ideia do sítio urbano. Qual é a ideia da situação? A situação de uma cidade é a sua posição, a sua localização frente a fatos geográficos, como, por exemplo, uma ferrovia, uma rodovia, um grande rio, né? Então, a sua localização frente a esses fatos geográficos, assim chamados, nos remete à situação. A função, a atividade principal da cidade. Por exemplo, Brasília, capital administrativa brasileira. E quanto à origem, né, nós temos duas origens, que é a espontânea, tá? Primeira origem é a espontânea e segunda origem é a planejada. Espontâneas são aquelas cidades que a gente vê de longe, não há um planejamento prévio. As planejadas, a gente vê de longe, há um planejamento prévio, ruas mais largas, né? Cidade mais organizada, mais arborizada, né? Para quem conhece Brasília, para quem conhece Palmas no Tocantins, certo? E algumas outras brasileiras, por exemplo, sabe que as cidades planejadas sempre são melhores para se ver e para se morar também. Gurizada, olha só, como eu coloquei no começo desse vídeo, dessa apresentação de slides, meu objetivo aqui não é esgotar o assunto, muito pelo contrário, é mexer com vocês, para que vocês pesquisem mais, busquem mais e que a gente faça troca de ideias, troca de saberes pelos nossos canais de relacionamento. Então, eu quero dizer que foi um prazer ter estado com vocês, é sempre muito bom. À distância, a gente não tem aquele calor humano, não tem a pergunta que volta para a gente instantaneamente, né? Mas, assim, nós estamos afastados, mas a tecnologia nos permite estarmos próximos ao mesmo tempo. Então, um abraço a todos, foi um prazer.